Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vou para mais estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, assinar o sino de notificações e também conferir o último vídeo que eu postei aqui hoje à tarde, onde eu mostro um pouquinho para vocês como é aí o dia a dia na mentoria. Bom, pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do Omni-Índice. A gente pode observar as marcações que nós fizemos para o pregão de hoje. Nós tínhamos aí o mercado com uma tendência de baixa, tendência predominantemente de baixa. A gente pode ver aqui pelas bolinhas, né? Topos e fundos descendentes, formação característica de queda. Isso significa que nós estamos sempre buscando vender o mais caro possível, significa que nós estamos sempre buscando vender nas regiões de topo, ou seja, nas bolinhas superiores. Aqui nós desenhamos 3 cenários para vocês, né? Uma tendência de baixa, o mercado fica travado entre o ponto mais importante do dia, que é o ponto do choque, é o change of character. É o ponto em que o mercado altera a característica do movimento principal, ou seja, é o ponto em que ele perde a característica de um movimento de baixa. E aí ele começa um processo de reversão de mercado para uma região de alta. E o outro ponto seria o fundo de continuidade, uma região em que cada vez que o mercado rompe ela, ele está demonstrando para nós a continuidade do movimento anterior. Entre os cenários nós tínhamos 3. O primeiro seria um cenário de reversão, onde o mercado faria um rompimento do choque, formaria uma estrutura de alta e ele voltasse a fazer um teste da região de demanda para ele continuar subindo. Tá? E o nosso foco estaria obviamente no toque dessa região de demanda ou eventualmente alguma armadilha dessa região de demanda para capturar essa liquidez na parte de baixo. O outro cenário seria um cenário de continuidade do movimento de queda, porém um teste dessa região de choque, simplesmente para o mercado capturar a liquidez que fica acima dessa região, onde a grande maioria do varejo acredita que o mercado vai dar continuidade para cima, o mercado simplesmente faz um movimento de fake out e ali vem para baixo. E o cenário que nós tivemos hoje, que foi o mercado rompendo o fundo de continuidade através de um gap de baixa. O gap ele é simbolizado por uma movimentação de um candle forte vermelho, né, no sentido do gap. Então isso daqui seria uma continuidade da tendência de baixa. E à medida que o mercado formasse para nós uma região de manipulação de preço, como foi o caso aqui dessa venda que eu mostrei para vocês, e que inclusive está presente lá no vídeo que eu postei agora na parte da tarde, você pode observar o movimento em que nós fizemos essa venda, né? O momento em que nós fizemos essa venda aí, toda a tomada de decisão em cima desse movimento aqui, onde o mercado veio simplesmente capturar a liquidez de quem acreditava que o mercado iria subir, justamente estopando todo mundo que estava comprando topo, né? Aqui você tem a formação de um fake out, justamente pela capacidade do varejo de comprar 18 mil e, se eu não me engano, 28 mil contratos aqui na parte de cima, o que simbolizava pra gente aí uma busca pela mínima, né? Lá embaixo nós não estamos focados em fazer movimentos de compra, então a gente está sempre traçando regiões de topo, uma vez que nós temos essa nova região de topo aqui desenhada na nossa movimentação. O mercado vem, captura a liquidez acima dela, faz o mesmo movimento ali que ele fez lá em cima, né? Um monte de gente travada, a gente consegue ver a presença desse candle aqui, inclusive, mostrando pra gente os compradores travados, o teste do preço médio desses vendedores, e aqui o pessoal aumentando a mão, né? A venda aumentando a mão nesse ponto, a gente pode ver pela formação do próprio candle, né? Então aqui você tem toda a movimentação dos compradores, aqui você tem uma resistência, né? Numa tendência primária de baixa, você tem aqui uma grande incidência de compradores comprando topo. O mercado capturando essa liquidez, os vendedores tomando conta e forçando, né, o movimento conhecido como stop hunting. Eles estão buscando ali o stop de onde está o pessoal comprado. E aqui a maioria dos players ficaram travados exatamente nessa região aqui de cima, que é o que causa a formação de um order block, né, que esse order block inclusive vai ser testado ali depois.
pode observar aqui o teste desse order block. Isso que gera a formação do order block, né? E depois, quando os vendedores tomam conta do movimento aqui, ele testa uma vez o preço médio, depois ele observa que existe ainda compradores nessa região prontos para serem estopados, né? Você vê aqui que o pessoal da compra tenta manter aqui uma movimentação de defesa, né? Aqui também eles voltam a comprar a região de resistência, que é quando a venda aumenta a mão aqui, absorve todo esse movimento. Na verdade, o termo correto seria exaure, né, todo o movimento. O mercado chega numa exaustão e aí a venda volta a tomar conta do movimento, e aí acontece todo o movimento de stop de todo mundo, praticamente toda a liquidez que tinha em cada nível desse de fundo. Então tinha gente com stop aqui, 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 por incrível que pareça tinha gente com stop aqui. Então você captura todo esse movimento e o preço sempre volta a testar o preço médio de quem está girando o movimento, né? O preço médio de quem está fazendo ali esse movimento de queda, que é justamente na captura da liquidez acima desse nível de preço. Bom, esse é praticamente o mercado de hoje. O que a gente pode esperar para um pregão de amanhã? Eu acredito que, pela situação gráfica que nós temos aqui, pessoal, eu acredito numa continuidade desse movimento de baixa, né? Se fosse apostar em alguma movimentação, isso daqui para mim seria uma redistribuição. Você teve uma distribuição aqui, isso é uma redistribuição, e o mercado poderia dar continuidade a essa redistribuição a partir desse momento, tá? Lembrando que o varejo está de olho numa região muito importante aqui para eles, né? Se você for traçar um canal aqui, o mercado iniciou onda 1, então o varejo está buscando fazer vendas por volta dessa região. Se o varejo está buscando fazer vendas por volta desta região aqui, pessoal, existe dinheiro parado aqui, dinheiro esperando para ser consumido. E o institucional sabe disso, então ele pode fazer uma manipulação de levar o preço para cima, para todo mundo cair ali na folia do mercado, testar nível de Fibonacci, travar todo esse dinheiro lá no topo e utilizar todo o stop desse dinheiro parado aqui para forçar o movimento até uma outra região de demanda, tá? Então acredito muito nessa possibilidade de manipulação aí. Em relação às zonas, a gente está travado numa consolidação, isso é fato. Então nós temos aqui o mercado travado dentro dessa região, desse range. É muito comum que a gente tenha rompimentos, tá? Justamente para fazer o que nós chamamos de sweep de liquidez. Então é muito comum o mercado fazer algumas fugas aqui para cima, captura a liquidez e cai. Aí antes dele subir, ele captura a liquidez aqui e sobe. Então é muito comum porque o dinheiro está trabalhando justamente nas extremidades. Então aqui a gente precisa fazer um movimento de mitigação para capturar essa liquidez antes do mercado tomar o rumo dele, tá? Lembrando sempre que a continuidade do movimento é para baixo, você não pode esquecer disso. E aqui a gente pode até desenhar uma linha aqui de apoio simplesmente, tá? É só uma linha de apoio, porque não é uma região que eu vejo como realmente importante para a gente pensar. É simplesmente para você ter essa estrutura aí como apoio, tá? Bom, dólar, que nós temos aqui, meu estudo está tudo branco, tudo de acordo com o gráfico. O que nós temos aqui no dólar? Nós temos uma movimentação de alta, obviamente, né? Que quando a gente está falando de movimentações de alta, nós vamos buscar cada vez mais manipulações nos fundos, tá? Então você tem aqui a presença de um fundo numa bolinha, um fundo noutra bolinha. Aqui você tinha o topo de continuidade. À medida que o mercado rompe esse topo de continuidade, ele está dando, obviamente, continuidade para o movimento comprador, o que torna esta região aqui interessante para a gente fazer compras, tá? Esse movimento aqui de dólar aqui é muito característico para fazer uma compra aqui embaixo e levar ele até lá em cima. Então você tem esse movimento aqui de upside. E aqui embaixo também, logo na abertura, quando o mercado perde esse nível. Quando o mercado perde esse nível aqui, que era importante de certa forma. E a gente tem aqui uma presença relativamente baixa de vendedores, né? Mas a gente pode observar que o mercado vem pegar a liquidez aqui embaixo para depois subir. Eu particularmente prefiro pegar uma movimentação como esta aqui, tá? Por mais que o trade aconteça aí 3 horas da tarde, eu prefiro esperar mais esse tipo de situação aqui para a gente trabalhar.
o que gera para nós ali uma continuidade desse movimento de alta, obviamente, para o pregão de amanhã. A gente tem ali uma movimentação seguindo aqui esses topos e fundos. Eu não posso confirmar que isso daqui ainda vai ser uma região de topo, não posso falar isso, porque o mercado pode simplesmente voltar e trabalhar de forma inversa, ele pode continuar subindo, mas a gente pode traçar aqui essa região como sendo topo de continuidade, tá? Justamente para a gente poder ter uma referência aí. Aqui mesma coisa, um ponto de apoio, simplesmente para você ver se o mercado está entrando numa tendência secundária. Você tem um topo de continuidade lá na parte de cima e você tem o change of character aqui na parte de baixo, ou seja, você tem o choque trabalhando aqui na parte de baixo, que seria o ponto da reversão da tendência principal. Com base nisso você tem ali os cenários, né? Nós não desenhamos os cenários, você tem o cenário 1 aqui, que seria o teste desse choque, você tem o cenário de continuidade aqui no momento de baixa, né? Uma reversão para baixo, e você tem o cenário da continuidade aqui do movimento para cima, tá? Lá no índice mesma coisa, a gente acabou não desenhando aqui, mas basicamente você tem o teste do choque aqui para baixo. Você tem aqui o movimento revertivo, quando ele faz ali a movimentação característica da confirmação da compra. E aqui você tem a continuidade do movimento de baixa, com uma manipulação inclusive, né? Desenhei aqui uma manipulaçãozinha para você ficar antenado aí no que pode acontecer, tá? Então 3 situações ali para você acompanhar o pregão de amanhã, certo, pessoal? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.